Vamos ao estudo desse dia, Evangelho segundo João, capítulo 8, a partir do versículo 30. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Essa palavra introdutória aqui, irmãos, Jesus, ele, como sempre, coloca a verdade acima de todas as coisas. E ele diz que há uma condição para que nós sejamos os seus discípulos, para que nós sejamos as suas testemunhas. Ele diz que nós temos que permanecer na sua palavra. E nós sabemos que ele resumiu a sua doutrina em amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças do nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos. Pode parecer que nós já fazemos isso com naturalidade, mas se nós observarmos bem como é a nossa vida, a gente vai ver que a gente não ama as pessoas como Jesus gostaria que nós amássemos, porque ainda somos muito pobres em termos de amor. E como é que nós podemos resolver essa questão? Há alguns pensadores, eles acreditam que nós precisamos aprender o Evangelho como se ele fosse um código de ensinamentos morais e que a gente pode modificar a nossa conduta, nos tornando pessoas de bem. Isso tudo é muito bonito, nisso se fundamenta muitas filosofias, se fundamentam também os livros de autoajuda. Ninguém, com certeza, iria contra esses princípios. Mas, quando nós estudamos os livros de Paulo, as suas cartas que orientaram a igreja, o que é que nós vamos encontrar? Ele diz que é impossível que nós vençamos as nossas fraquezas. A não ser que o apóstolo Paulo estivesse errado. Mas a doutrina da graça que ele ensina se fundamenta no princípio de que nós não temos condições por nós mesmos de nos tornarmos pessoas de bem. Nós precisamos da intercessão de Cristo, que por meio do Espírito Santo, ele entra na nossa vida e começa a nos ajudar a ter um pouco desse amor. Nós passamos a viver uma experiência com Deus na igreja, na medida em que o tempo vai passando, a gente vai ficando mais amadurecido e vai se aproximando mais desse amor. Aprendemos com Deus a viver esse amor. Por nós mesmos, nós não temos condições. Tanto é verdade que muita gente sabe e não faz. Não basta conhecer a Escritura.
Alguns argumentam dizendo, mas a palavra de Deus, a gente tem que conhecer a palavra de Deus, tem que saber. Sim, claro, todos nós temos que conhecer a palavra de Deus. Porém, é forçoso a gente recordar que quem matou o Senhor eram homens que tinham um profundo conhecimento da palavra de Deus. E que o próprio Paulo, o perseguidor da igreja nascente, ele antes de ser convertido, ele era um homem que conhecia profundamente a Escritura Sagrada. O que é que Paulo não tinha? O Espírito Santo. Porque ele se achava um homem justo, ele tinha consigo que estava prestando um grande serviço a Deus, perseguindo os cristãos, porque eles, no ponto de vista dele, eles estavam ameaçando os interesses de Deus, expresso nos ensinamentos de Moisés. Não basta conhecer a Escritura, é preciso ter o Espírito Santo. E quem é que dá o Espírito Santo para nós? Jesus. Só Jesus pode nos conceder o Espírito Santo. Nós precisamos, assim, buscar o Senhor, buscar conhecer a sua vida, orar todos os dias, refletir sobre a nossa vida, pedir ao Senhor que nos conceda o seu Espírito, que nos dê alegria, que nos dê um senso de correta justiça, que afaste de nós o mal, que lave a nossa alma do pecado, das manchas que nós carregamos na nossa alma, que essas manchas possam ser limpas, tiradas do nosso coração, do nosso espírito, aquelas coisas más que nós fizemos quando nós não conhecíamos a Jesus, elas ficam marcadas dentro do nosso coração, dentro da nossa consciência, e elas geram em nós uma sujeira de natureza espiritual. Nós precisamos pedir ao Senhor que opere esta limpeza dentro de nós, que Ele, através do Espírito Santo, Ele possa ir melhorando a nossa alma, porque se vamos ficando limpos, nós começamos a ficar mais perto de Deus, e por isso também mais perto do seu amor, e daí conseguimos guardar as palavras do Senhor, que é o amor a Deus, de toda a nossa força, entendimento, e graça e alegria, sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. É preciso que a gente faça isso dentro da igreja, que a gente busque esse amor, esta convivência com Deus através de Jesus. Pastor nenhum pode fazer isso por você. Tá bem? Não tem padre, não tem papa, não tem ninguém que possa te dar uma bênção especial que vai te colocar diante do Senhor, a não ser Cristo. Alguém pode orar para nos ajudar? Pode. Quando estamos enfraquecidos, alguém pode orar intercedendo por nós, tanto nas nossas fraquezas físicas, quanto nas nossas fraquezas morais e espirituais. Mas o encontro com o Senhor, quem deve promover é o Espírito Santo. Somos nós e o Senhor. Nós não temos necessidade de nenhum intermediário. Tá bem? Jesus diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente, em verdade, sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. De que verdade que ele está falando aqui? Da verdade da ciência do mundo? Não. O Senhor está falando alguma coisa contra a ciência do mundo? Absolutamente. Mas a Escritura não trata da ciência do mundo. Nós temos que ter cautela porque algumas pessoas querem trazer para dentro da igreja a ciência do mundo. Nós não temos que tratar dos assuntos relacionados com a ciência do homem, que tem o seu papel na vida das pessoas. Nós tratamos aqui da ciência de Deus. Então, a verdade a que Jesus se refere é a verdade de Deus, que está expressa na Escritura.
E para bem compreendermos essa verdade, eu disse no começo que quem matou o Senhor eram homens que conheciam a Escritura. Para bem conhecermos essa verdade, nós precisamos do Espírito Santo. De outra forma, nós podemos entender a palavra de uma maneira distorcida. Tá bem? Se vós permanecerdes, pois, na minha palavra, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertar do quê? Da prisão da ignorância, da prisão do pecado. Por que pecamos? Porque somos ignorantes das coisas celestiais, não temos o Espírito Santo, por isso pecamos. Nós precisamos ser livres dessa escravidão. O apóstolo Paulo desenvolve toda a sua doutrina em cima dessa escravidão, mostrando como o Filho de Deus veio ao mundo para nos libertar gratuitamente dessa opressão, deste peso, desta cadeia. Por isso ele diz que a verdade nos libertará. Mas não é uma verdade doutrinária. Se fosse uma verdade doutrinária, nós escreveríamos um livro contando todas essas verdades, como algumas pessoas fizeram, e através desta verdade nós adquiriríamos a liberdade. Se isso fosse verdade mesmo, poderíamos dispensar todo o Novo Testamento. Não basta conhecer, é preciso ter o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, o seu conhecimento pode acabar te levando para o buraco. Quando Jesus disse aos que o ouviam que eles seriam livres se conhecessem a verdade, ele ouviu deles a seguinte resposta: somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizes, sereis livres. Jesus lhes respondeu: eu vos digo em verdade que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Aqui, servo em que sentido? Escravo dele. Algumas traduções trazem escravo, que é a palavra mais adequada, porque a palavra servo dá a entender aquele servo que serve ao Senhor, e não é essa servidão que a Escritura se refere aqui, mas sim ao domínio do pecado sobre a consciência do homem. Então, Jesus nos ensina aqui uma lição importante. Se você comete pecado, você passa a ser escrava ou escravo desse pecado. O que o Senhor quer nos dizer? Que todas as coisas más que nós fazemos, elas vão se ajuntando e formam como que um peso sobre a nossa consciência. E uma consciência cheia de marcas do pecado, ela produz uma vida de sofrimento, porque a nossa consciência, ela gera à nossa volta as perturbações advindas desses nossos equívocos, dessas coisas erradas que nós fazíamos. Então nós precisamos que haja uma intercessão de Deus para nos livrar dessa escravidão. Sozinhos nós não vamos conseguir. Isso precisa ficar claro. Porque isso é que faz diferença, irmãos, entre a doutrina da igreja e a doutrina do mundo. Existem belas doutrinas e filosofias no mundo que pretendem ensinar o homem a ser livre dos seus pecados pelo próprio esforço do homem e pelo conhecimento da doutrina. Mas não é isso que nós encontramos no Novo Testamento. Nós aprendemos com o apóstolo dos gentios que nós precisamos de ajuda para nos livrarmos dessa situação de domínio que o pecado exerce sobre a nossa consciência. O Senhor disse que aquele que comete pecado é servo do pecado. Veja o versículo 35. O servo
não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. O que significa isso? O Senhor está querendo dizer para nós que se você estiver servindo o pecado como escravo dele, você não pode permanecer na casa do Senhor para sempre. Isso significa o quê? Que você não pode viver na eternidade se o pecado ainda domina a sua consciência. Irmãos, nós precisamos pensar nisso. Olha, eu vejo pessoas que vêm à igreja, ouvem a palavra de Deus e continua vivendo lá fora uma vida de equívocos. Por que aquela palavra não toma vida na pessoa? Porque não tem Espírito Santo nela. Não há boa vontade naquele coração em deixar a vida de pecado. Porque se houver boa vontade daquele coração, o Espírito Santo virá com todo o seu poder, com toda a sua força, para livrar aquele irmão, aquela irmã dessa escravidão. Olha, se nós continuarmos vivendo esta vida de equívocos, a palavra diz, nós não podemos entrar na eternidade. O servo não pode ficar na casa do Pai para sempre. O filho pode. Jesus quer tirar a nós da condição de servos do pecado para nos tornarmos filhos da luz, filhos livres dessa escravidão. Isso que Jesus veio fazer. Nós temos que entender isso, os pastores, os evangelistas, os missionários, eles precisam envidar um esforço profundo para que as pessoas entendam isso. Trata-se da salvação dessas almas. Aqueles que estão nos ouvindo na igreja, eles são as pessoas a quem nós temos responsabilidade de anunciar a salvação. Eu vejo a igreja tratando de coisas que nem sempre têm a ver com salvação. Há um apelo muito grande hoje em relação à arrecadação de fundos, aos dízimos, ofertas, campanhas, promessas e tantas coisas que os pastores se preocupam em promover na igreja e deixam de lado aquilo que mais interessa, que é a salvação da alma. Ora, o que importa o homem ter dinheiro? O que importa o homem ter saúde, irmãos? Morar num palácio, ter prosperidade, ter propriedades. O que é que interessa a esse homem se depois que ele morrer a alma dele for para o inferno? Não dizia o Senhor, olha, não adianta você fazer celeiros para juntar coisas para o teu futuro, para a tua velhice, porque amanhã tua alma pode ser chamada. E você vai ter o que para levar? Não é mesmo? Nós temos que falar isso na igreja, anunciar em alto e bom som a quem nós pudermos, porque trata-se da salvação da alma das pessoas. É uma coisa muito séria isso, irmãos. A igreja do Senhor é um ponto de luz. E com toda certeza nós não viemos aqui como igreja para prestar serviço ao homem, no sentido material. Como nós vemos acontecer. A igreja acabou sendo transformada num centro de prestação de serviço. Como se fosse um lugar onde você vai lá buscar ajuda e paga para isso. Porque paga, não é de graça, o serviço da igreja. Em forma de oferta, em forma de dízimo, em forma de taxas, em forma de contribuições. Você vai lá na expectativa de que você pagando para Deus, você vai resolver os seus problemas. Isso pode ser até interessante do ponto de vista da vida terrena, temporal, mas é uma estreiteza de visão estúpida quando se considera o Novo Testamento, que fala só de vida eterna, de vida além desta vida, que fala de um Jesus que diz que ao crente convém sofrer injustiças, que ao crente convém dar outra face para bater, ao crente convém ser humilhado, vez por outra. Que Cristo é esse que nós estamos ensinando na igreja, irmãos? Estamos falando do verdadeiro Cristo ou do Cristo que inventaram, enfiaram nessas igrejas? Esse Cristo que engana as pessoas que estão sofrendo. Nós temos que refletir sobre isso, todos nós que somos servos do Senhor, nós temos que saber se nós estamos fazendo o nosso trabalho de maneira correta, irmãos.
Porque Cristo só tratou da salvação da alma, não tratava de outra coisa. Não tratava de outra coisa. Tanto que os pastores que pretendem prestar serviço para o povo, eles precisam se fundamentar nas palavras do Velho Testamento, aonde eles podem acomodar as coisas relacionadas com os interesses da carne. Porque no Novo Testamento eles não conseguem palavras que possam dar sustento a essas coisas. O Novo Testamento é uma mensagem de libertação, coisa que no Antigo Testamento não havia. Somente no Novo Testamento, a nova aliança trouxe esse pacto de liberdade, que nós precisamos anunciar de maneira bem clara, de maneira inequívoca, para as pessoas entenderem que Jesus veio salvar, não veio resolver problemas dos outros. Os problemas que nós vivemos, irmãos, sejam eles de ordem material, sejam eles de ordem espiritual, eles são decorrentes da nossa falta de Espírito Santo, da nossa falta de amor, da nossa falta de convivência com o Senhor, com a sua palavra, de verdade. Não são poucos os que vão na igreja só enfeitar o banco da igreja, fica lá esquentando o banco da igreja. Não faz mais do que isso. Fica ali achando que por conquistar a simpatia do pastor, por fazer suas ofertas, pagar suas obrigações, acha que aquilo já vai abrir as portas do céu. Então, estão muito enganados. Nas palavras do próprio Cristo e dos seus apóstolos, não encontrarão argumentos quando chegarem do outro lado. E vão precisar da moeda do amor do outro lado. Preste bem atenção nisso. Do lado de lá, o que manda não são suas obrigações materiais, não. O que manda é o amor que você viveu. São os compromissos que você cumpriu com as pessoas que estavam à sua volta, com o seu próximo. Isso é a moeda que corre do outro lado. Se você vai pensar que vai chegar do outro lado, já encontrar os céus em cânticos para te receber, porque você passou a vida na igreja ofertando e tudo mais, mas esqueceu-se de andar nos caminhos do amor, está muito enganado. O que te aguarda é escuridão. Um espírito de juízo vem sobre você. Não haverá misericórdia para aqueles que não tiverem misericórdia. O servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus prossegue no diálogo com esses interlocutores. Ele disse assim: bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade de Deus, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Jesus lhes disse: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis as minhas palavras? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Aí Jesus ele se torna bem duro com esses homens e disse assim: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Irmãos, olha que coisa grave. Esses homens eram religiosos, eram judeus. Eles não eram pessoas ignorantes. A gente vê que há um conflito entre a verdade revelada por Jesus e os conceitos religiosos desses homens. Nos nossos dias não é diferente.
não existe hoje no nosso mundo condições favoráveis nas igrejas do Senhor para que recebam revelação de coisas novas, coisas que não estão nos textos da Escritura. Os homens pensam que a única coisa que existe é o que está escrito na Escritura, mas existem muitas revelações que Jesus deseja fazer ao seu povo e que as igrejas insistem em não receber. Essas revelações, Jesus disse que tinha muito a nos dizer, mas que nós ainda não estávamos em condição de suportar esta revelação, que o Espírito Santo mais tarde faria. Olha que ele diz aqui, em duas ocasiões pelo menos, a minha palavra não entra em vós. Por que a palavra dele não entrava naqueles corações? Porque os corações eram imaturos, eram despreparados. Só mais tarde estas almas poderiam receber esta revelação. Por isso Jesus é duro com eles, dizendo, olha, vocês estão pensando segundo o espírito desse mundo. Não receberam o Espírito que vem de Deus. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Irmãos, eu falo sempre aqui da necessidade de nós que somos evangelizadores, missionários, pastores, pastoras. Nós precisamos saber de que espírito somos. O que é que nós estamos ensinando na igreja? Estamos ensinando as pessoas a viver a vida do mundo? É isso? Será que a igreja veio se estabelecer na terra para ensinar para o homem sobre as suas obrigações temporais? Ensinar pai, educar filho, filho de se relacionar com os pais? É isso que nós viemos fazer? Será que nós estamos aqui como luz do mundo para discutir com as pessoas sobre os eventos da vida? Nós viemos ao mundo para isso, irmãos. Nós viemos ao mundo para uma coisa muito maior. A casa do Senhor é lugar de anunciação de boas novas. Evidente que, à medida em que você for se aproximando de Deus, em que você procurar a santa palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, as pregações dos pastores, dos homens de Deus, os pastores verdadeiros, nós temos muitos pastores bons pregando a palavra de Deus, anunciando as boas novas. É claro que você vai saber por você mesmo como é que você vai educar seus filhos, uma vez que a palavra diz o que você tem que fazer com eles. A palavra ensina como você deve se relacionar com a sua mulher, quais são os deveres dos filhos para com seus pais, dos pais para com seus filhos, marido, mulher, mulher com seu marido. Irmãos, isso é básico. Não viemos aqui para isso. Nós estamos aqui para tratar das coisas relacionadas com a vida eterna, com a salvação da alma e com a chegada do reino. O Senhor está procurando as ovelhas que estão dispersas, que estão espalhadas por essa humanidade. Nós precisamos anunciar essas boas novas. Esse é o papel da igreja. Quem não entender, irmãos, infelizmente, está sendo movido por um outro espírito. Esse mesmo espírito aqui, a que Jesus dizia, olha, vós tendes por pai o diabo, porque quereis satisfazer os desejos desse vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, olha que ele fala daquilo que lhe é próprio. Ele não fala daquilo que é de Deus, ele fala daquilo que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Veja a resistência desse povo em aceitar a revelação de Deus. Aquele mesmo espírito que havia nas sinagogas lá na época de Jesus, ele continua nas nossas igrejas, resistindo ao Espírito Santo, tratando mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus. E as consequências, elas serão graves. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo vai humilhar a igreja. Já está humilhando.
não é? O mundo já está enfiando dentro da igreja coisas que a igreja não poderia admitir. Isso em nome de um Estado de direito que está sendo enfiado goela abaixo das pessoas. Os pecadores, as pessoas que vivem fazendo coisas que são contrárias à vontade de Deus, eles vêm se enfiando dentro da igreja, impondo à igreja muitas coisas que não agradam a Deus. Com certeza o mundo está humilhando muitas igrejas. Os pastores precisam resistir. Os pastores precisam aprender a mostrar qual é a vontade de Deus. Ah, você acha que isso é errado? Ah, você acha que isso é certo? Eu não acho nada. Eu acho que é o que está escrito aqui que interessa. Ah, você tem uma conduta que Deus não aprova? Está bem aqui. Agora nós não vamos deixar de anunciar as boas novas porque você quer viver no pecado. Problema teu. Você quer viver no pecado? Pois viva. Eu não vou me esforçar nem um pouquinho para te convencer a respeito da verdade. Você quer viver no pecado ou você quer conhecer a verdade? Você quer conhecer a verdade? Ela está escrita aqui. Não sou eu que acho, é Deus que acha. Ponto final, irmãos. É isso que nós precisamos anunciar. Anunciar as boas novas. A igreja, por falta de um espírito mais santo, ela vem sendo humilhada. Vem sendo humilhada por falsos pastores, por homens que vão nos meios de comunicação falar em nome de um Deus que eles desconhecem e de um Cristo que eles nunca serviram. A igreja vai sendo humilhada por falta do espírito de verdade. Amém? Quem dentre vós me convence do pecado? Versículo 46. Vocês não conseguem me convencer que eu estou errado, disse Jesus. E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, olha só, presta bem atenção nisso aí. Presta bem atenção. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Tem gente que não é de Deus, eu sinto muito. Ah, mas é do diabo? Não sei. Isso não é problema meu. Mas é do mundo. Tem gente que é do mundo e gosta da vida mundana. Não é de Deus. Ah, mas eu tenho o direito de fazer errado. Tem mesmo. Segue em frente. Você gosta da vida errada que você tem? Quer viver no pecado? Fique à vontade, meu amigo. Não vou mover uma palha para te convencer. Deus não quer entrar à força no teu coração, não. Ele tem os mecanismos para lidar com os pecadores. Ele tem os mecanismos. Deixemos os pecadores com Deus, não é problema nosso. Mas nós que somos o povo de Deus, precisamos saber disso. Tem pessoas que não são de Deus. Ainda estão com seus corações endurecidos. Por isso, às vezes, nós queremos trazer alguém na igreja e aquilo não dá um bom resultado. Aguardemos. Jesus disse para eles: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus. Ele está falando aqui que tinha judeu que não era de Deus. Olha como isso é grave. Os judeus achavam que eles eram o povo escolhido. Aí. Eles pensavam que eram o povo escolhido. E até hoje pensam. Os irmãos entendem por que mataram Jesus? Mataram Jesus porque ele disse que havia judeus que eram filhos do diabo. Responderam, pois, os judeus, dizendo: não dizemos nós bem que és samaritana e que tens demônio? Jesus disse: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai e vós me desonrais.
Eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade, eu vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Aí o negócio zangou. A situação ficou feia. Ele disse que se alguém guardasse a palavra dele, não veria a morte. Mas todos que ouviram a sua palavra morreram, inclusive os que foram salvos. Mas Jesus não falava da morte do corpo. Ele falava da morte do espírito, da morte espiritual. Há uma grande confusão entre os evangélicos em relação aos dois tipos de morte que existem. Não é a morte do espírito, a morte da alma, quando ela está infectada pelo pecado, e a morte do corpo. Jesus falava aqui da morte da alma. Aquele que crê em mim não verá essa morte. Os judeus ficaram irritados e disseram: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão, os profetas morreram, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Eles disseram: mas os profetas morreram. Eles criam. Como dizes que se alguém guardar a tua palavra, não morrerá? Eles falavam da morte do corpo. Jesus falava da morte da alma, da morte espiritual. Porque essa é que é a morte problemática, irmãos. O problema não é a morte do corpo. O corpo vai voltar a ser pó e a alma volta para Deus, segundo diz a Escritura. Volta para o seio do Pai, o seio de Abraão, como quiserem definir aí a situação no pós-mortem, como quiserem definir. Eles ficaram assim enlouquecidos e disseram: agora sim nós sabemos que tens demônio. Jesus respondeu aí a partir do versículo 54, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Olha, isso é uma coisa séria. Às vezes você sabe da verdade e não quer contar para ninguém, porque tem medo das consequências. Preste atenção nisso. Jesus está dizendo aqui, olha, se eu disser que eu não sei a verdade, e se eu sei dela, eu me faço mentiroso. Preste bem atenção nisso. Nós temos que anunciar a palavra de Deus com todas as suas consequências. Tá bem? É simples. O pessoal não gosta de falar de vida depois da morte. Eles não gostam de falar sobre isso. A igreja corre desse assunto como o diabo da cruz. Não gosta de falar nesse assunto. Porque esse tema, ele incomoda as pessoas. Incomoda. Nós não podemos nos fazer de mentirosos. Precisamos ser anunciadores de boa nova. Nós somos deuses, nós não somos homens. Nós somos deuses. A Escritura nos chama assim. Aí você é que sabe. Se você quer ensinar o indivíduo que ele é somente um ser carnal, que ele vai ficar dormindo no túmulo depois, lá na ressurreição do juízo final, ele vai ser ressuscitado, aquele corpo vai levantar, se transformar num corpo de carne, de ossos de novo e tudo mais. Você quer ensinar isso? Você ensina, mas você não está ensinando a verdade. Isso tem consequência, porque você, como disse Jesus aqui, você sabe da verdade e se torna mentiroso quando esconde ela. Nós fomos chamados deuses. O homem, ele tem uma alma independente do seu corpo. Preste bem atenção nisso. Irmãos, o homem, para existir do outro lado, não precisa do seu corpo.
Não precisa do seu corpo, ele tem um outro corpo, chamado corpo espiritual, que o apóstolo Paulo nos ensina na sua carta aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Está bem claro isso lá. Também os pastores não gostam de falar nisso. Por quê? Porque tem consequências. As pessoas escondem a verdade. Se fazem de mentirosos porque não quer sofrer as consequências de um conhecimento que está revelado na Escritura. Não querem falar a verdade. As consequências são graves. Nós não podemos, irmãos, nos esconder. Se nós somos homens de Deus, nós precisamos anunciar as boas novas com toda a sua consequência. Abraão, vosso pai, versículo 56, continua Jesus revelando coisas que assustavam aqueles homens. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia e o viu. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou, eu já existia. Então pegaram-lhe em pedras, pegaram pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Olha, Jesus havia acabado de dizer que Abraão estava vivo do outro lado. Os irmãos perceberam? O pai Abraão, aquele que vivera lá 400, 500 anos antes de Moisés, aquele primeiro crente, o pai da fé, estava vivo do outro lado. Ele aparece também nas parábolas do Senhor. Ele se alegrou em ver o dia que Jesus veio ao mundo para trazer salvação ao povo pecador, para encontrar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele disse isso para os judeus. Os judeus ficaram enlouquecidos. Disseram: como é que pode isso acontecer se você não tem nem 50 anos? Meu pai Abraão já morreu há tanto tempo. Aí ele disse: antes que o Abraão existisse, eu sou. Isto mostra que Jesus já existia antes de nascer, irmãos. A alma já existe antes de nascer no mundo. Isso é uma outra concepção vesga da teologia evangélica, de que a alma é criada na concepção. Quando há a concepção física do feto, eles acreditam que a alma é criada naquele instante. Isso não é verdade. A alma já existia antes de vir ao mundo. A alma é criada na época que o Senhor escreve o livro da vida, como se nós fôssemos um projeto de Deus para esse mundo. Isso precisa ficar claro nos nossos corações, irmãos. Nesse ponto, a teologia evangélica é muito semelhante à católica, que pensa a mesma coisa. É como se a igreja não tivesse avançado no conhecimento das coisas. Os teólogos não gostam de entrar aí nesse campo, porque é um campo incerto. A igreja tem medo de avançar nas coisas invisíveis. Costumam dizer que é coisa do diabo. Aliás, diziam que ele estava com o demônio. Parece que a conversa é a mesma até hoje. Não sei se o espírito é o mesmo. Não sei. Os irmãos pensam, façam uma reflexão. Parece o mesmo espírito. Jesus disse que antes que Abraão existisse, ele já havia existido, porque o Senhor, ele está conosco desde o começo dos tempos. Quando Deus, ele projetou esse mundo, vamos falar assim numa linguagem dos engenheiros, né? Quando ele projetou este mundo, o Senhor já estava com ele. Deus preparou este mundo, entregou ao seu Filho Jesus, para que Jesus pudesse construir aqui uma humanidade civilizada. O novo mundo, a nova humanidade, a nova Jerusalém, uma Jerusalém que é celestial, uma Jerusalém que é material, uma Jerusalém de homens, uma Jerusalém de anjos, uma cidade celestial, com as suas duas faces. O Senhor, ele apresentou a esses homens uma revelação que eles não puderam aceitar, porque os seus corações ainda estavam como pedras. Os nossos corações precisam estar dilatados para que o Espírito Santo nos revele as coisas, nos faça entender a vida que está além do túmulo,
a vida que está além desse mundo. Que Ele nos ajude a entender, nosso coração precisa estar bem dilatado, que Ele nos ajude a compreender o novo mundo, a nova humanidade que vai ser, em breve tempo, colocada aqui para pôr fim a esse reino de injustiça, a esse reino de fomes, de doenças, de pestilências, de tragédias naturais, de guerras, de revoltas, onde poucos têm muito e muitos têm pouco. Um mundo de muitas injustiças. O Senhor vai colocar fim nisso em breve. Vamos estar com o nosso coração bem aberto para a gente receber esta revelação, essas verdades, e nós, no momento certo, a gente vem anunciar essas boas novas ao povo que vai estar precisando delas com toda certeza. Que Deus abençoe a igreja e os irmãos que em outras cidades estão recebendo esta palavra.